Olha, hoje a gente vai fundo em um dos livros mais revolucionários da história, né? A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Mas ó, a gente não vai só fazer um resumo da teoria da evolução. Não. A ideia aqui é outra. É como se a gente fosse reconstruir o argumento principal do livro, sabe? Passo a passo, do jeitinho que o Darwin pensou. E para isso, a gente tem que começar pela pergunta que deu início a tudo isso. Para sacar a genialidade do Darwin, primeiro a gente precisa entender qual era o problemão que ele queria resolver. Porque, veja bem, na época dele, muitos naturalistas já tinham essa pulga atrás da orelha, sabe? Eles já acreditavam que as espécies mudavam com o tempo. Só que ninguém mesmo, conseguia explicar de forma que fizesse sentido como é que isso acontecia. E é aqui que está o pulo do gato, nas palavras do próprio Darwin. Sabe, não era suficiente só falar, as espécies mudam. A pergunta de US$ 1 milhão era um mecanismo. O como? Pensa só, como é que a estrutura de um pica-pau, que é, nossa, perfeita para pegar inseto, ou aquela sementinha que gruda no pelo de um bicho, como essas coisas surgiram? Esse era o grande mistério que ele precisava resolver. E a solução que ele colocou na mesa foi uma ideia, assim, elegante e muito poderosa. Descendência com modificação. E o motor disso tudo? Um processo que ele batizou de seleção natural. Essa, gente, é a tese central do livro inteiro. E querer explicar isso, ele não começa com nada exótico, não. Ele começa com algo que todo mundo conhecia. Pois é, o Darwin começa o argumento dele não lá na selva amazônica, mas no quintal de casa, literalmente, com os animais domésticos. A sacada dele foi usar uma analogia simplesmente brilhante: a seleção artificial. Sabe, aquele processo que os criadores de bicho e de planta já usavam há séculos para moldar as espécies do jeito que eles queriam. A simplicidade disso aqui é que é o genial. O Darwin mostra que, olha, em qualquer grupo de animais ou plantas, sempre existem pequenas diferenças, pequenas variações. Aí, o que o criador humano faz? Ele simplesmente escolhe as características que interessam para ele, sei lá, uma lã mais macia, uma vaca que dá mais leite, um cavalo mais rápido, e só deixa esses indivíduos se reproduzirem. E aí, com o tempo, geração após geração, essas características vão se acumulando, vão ficando cada vez mais fortes. E o grande exemplo dele para provar isso? Pombos. Gente, dá uma olhada na variedade dessas raças. Elas são mas tão diferentes umas das outras que se um naturalista achasse elas soltas por aí, na natureza, com certeza ia dizer que eram espécies totalmente diferentes. E mesmo assim, o Darwin provou que todas elas, todas, sem exceção, vieram de um único ancestral comum. O pombo comum, o pombo das rochas. É ou não é uma demonstração incrível do poder que a seleção tem quando vai se acumulando? E aí ele lança a grande pergunta. Pensem comigo, se a mão humana consegue fazer mudanças tão radicais em, um tempo relativamente curto, o que a natureza não seria capaz de fazer ao longo de milhões e milhões de anos? A comparação é direta. Na seleção natural, o criador não é uma pessoa, é o ambiente. É a tal luta pela sobrevivência. E o objetivo não é ter características úteis para nós humanos, mas sim qualquer coisinha que aumente a chance de um ser vivo sobreviver e deixar filhos. E a escala de tempo? Bom, aí a gente está falando de algo imensamente, absurdamente maior. Mas o Darwin era o crítico mais duro dele mesmo, é sério. Com uma honestidade intelectual que é de tirar o chapéu, ele dedicou capítulos inteiros do livro só para antecipar e responder às maiores críticas que poderiam fazer a teoria dele. Ele sabia direitinho quais eram os pontos fracos, onde o argumento dele ia ser mais atacado. Primeira grande barreira, os tais órgãos de extrema perfeição. E o exemplo clássico, claro, era o olho. Os críticos dele vinham e perguntavam: Darwin, para que serve meio olho? Como é que um órgão tão complexo, tão perfeito, poderia ter se formado de pouquinho em pouquinho, por pequenas mudanças? Sinceramente, pareceu um golpe fatal na teoria. A segunda crítica vinha, literalmente, das rochas. O argumento era: se a sua teoria está certa, o registro fóssil deveria estar lotado, abarrotado de formas de transição, sabe? Os famosos elos perdidos que conectam uma espécie na outra. Mas os paleontólogos não achavam isso. Pelo contrário, parecia que as espécies simplesmente pipocavam, surgiam do nada nas camadas de rocha. E para fechar, tinha o desafio do comportamento, dos instintos. Como é que instintos super complexos, tipo a formiga que escraviza outras formigas, ou a abelha que constrói favos com uma perfeição matemática, como isso evoluiu? Isso não é uma parte do corpo, né? Parece que já vem programado de fábrica desde que o bicho nasce. Só que, para cada um desses problemas, para cada uma dessas dificuldades, o Darwin apresentou uma resposta.
E não era qualquer resposta, não. Era uma resposta metódica, baseada em muita observação e em pura lógica. Ele não fugiu da raia. Ele encarou cada uma dessas perguntas difíceis de frente, uma por uma. Vamos lá, para o olho. A resposta do Darwin foi procurar por etapas, por gradações, na própria natureza. Ele argumentou que não precisa ter um salto do nada absoluto para um olho perfeito. Pensem um pouco. Um simples nervo que consegue sentir a luz. Isso já é útil, não é? Ajuda a saber se é dia ou noite, se tem sombra perto. Agora, imagina uma pequena covinha na pele que ajuda a concentrar essa luz. Isso é ainda mais útil. Cada passinho desses, por menor que seja, dá uma vantagem real de sobrevivência. E essa vantagem pode ser selecionada e melhorada com o tempo. A perfeição não aparece do nada, ela é construída. E sobre os fósseis? A resposta dele para isso foi de uma simplicidade genial. Ele disse basicamente que o registro geológico não é um filme completo da história da vida. É mais como um livro imenso do qual sobraram só algumas páginas. E nessas páginas, só algumas linhas. Virar fosse um evento absurdamente raro, então a gente não encontrar todos os elos de transição não só era possível, como era exatamente o que a gente deveria esperar que acontecesse. E os instintos? Adivinha? A mesma lógica das etapas, da gradação. Vamos pegar o caso das formigas que escravizam outras. O Darwin, que era um observador fantástico, percebeu que espécies diferentes de formigas mostram esse comportamento em níveis diferentes. A formiga sanguínea, por exemplo, ela captura escravas, mas as patroas, digamos assim, ainda ajudam no trabalho. Já a formiga rufescens, essa é totalmente dependente. Ela não sabe mais construir ninho, buscar comida, nem se alimentar sozinha. Essa escadinha de comportamento sugere que um instinto tão doido assim não apareceu de uma hora para outra. Ele evoluiu passo a passo. E aí, depois de construir o argumento dele tijolo por tijolo, respondendo cada crítica com evidência, com lógica, o Darwin nos apresenta a grande visão dele. A imagem que amarra tudo, que junta todas as pontas. E essa imagem é a da árvore da vida. Ela resume tudo de um jeito lindo. Pensa assim, as espécies que a gente vê hoje, vivas, são só as pontinhas dos galhos mais novos. Os galhos maiores, mais para baixo no tronco, são os ancestrais em comum. E todos os galhos mortos, caídos, que enchem a crosta da Terra, bom, essas são as incontáveis espécies que já foram extintas. Então, o ponto final é este. A teoria da seleção natural leva a gente para uma conclusão, uau, impressionante. Da menor bactéria que existe até a gigantesca baleia azul, todos os seres vivos estão conectados. Nós somos todos parte de uma única gigantesca família, moldada durante bilhões de anos por esse processo de descendência com modificação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A ideia do Darwin não foi só mais uma teoria da biologia. Não. Ela mudou de um jeito fundamental a forma como a gente se enxerga, como a gente vê nosso lugar na natureza. Se nós somos só mais um galho nessa imensa árvore da vida e não uma criação à parte, o que isso significa de verdade? Essa foi a revolução que o Darwin começou e é uma revolução que ecoa até hoje.